Good after. Hoje? Que dia que é hoje? Hoje é dia 28 de março de 2023 e o meu aluno que falou com vocês é? Isaac Venâncio Ramos da Silva. Aí, muito obrigado, Isaac. Nós somos da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck e sou o professor de matemática deles. Estou aqui com os alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. E nós vamos dar continuidade à situação aprendizagem 4, parte 4. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao primeiro bimestre. Material esse enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aos alunos que faltaram, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e colocar os seus conhecimentos e atividades em dia, para que não fique atrasado no conteúdo. Estou vendo que um monte de aluno não abriu nem o caderno nem a apostila ainda, né? Então vamos lá, dando continuidade. Lá na página 9, fala um pouco sobre a situação aprendizagem 4. Lá fala assim: na situação aprendizagem 4, iremos conhecer o que é um fluxograma, além de interpretar e construir fluxogramas envolvendo múltiplos e divisores. Agora, a habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF06, MA06. Resolver e elaborar, Denis, presta atenção, resolver e elaborar situações, problema que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Objetos de conhecimento: fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural. Números primos e compostos. Continuando então lá na atividade 2, na página 29. Atividade 2, múltiplos de um número natural. Pedro, senta certo. 2.6. Uma empresa de transporte possui 3 tipos de cargas. Isso aqui a gente já fez, não fez? Sim. Então calma aí, estou no lugar errado aqui. É aqui. Atividade 5. Parte 5, quer dizer. Tá? Então, corrigindo, nós estamos na situação aprendizagem 4, parte 5. Essa parte é igual ao que eu li, essa parte é igual ao que eu li também. Agora sim, vamos dar continuidade lá na página 29, atividade 2, múltiplos de um número natural. 2.7. Até agora, você já sabe como encontrar um múltiplo em comum dentre dois números. Junte-se a um colega, não há necessidade, e elabore um fluxograma para encontrar o menor múltiplo comum entre dois números. Então calma aí, a 2.6 a gente fez a correção mesmo, né? Já. Então ficou faltando só o 2.7, é isso? Sim. Após o término do fluxograma, troque-o com outra dupla e veja se o fluxograma permite encontrar o número entre o menor múltiplo comum entre os dois números. Olha para vocês verem, o fluxograma é alguma coisa meio complexa de fazer, mas não é tão chato. Isaac, presta atenção na televisão, não no ventilador. O ventilador está atrapalhando você aí ou não? Não? Então tá bom, presta atenção. Primeira coisa, o nome do nosso fluxograma: encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números, certo? Segunda parte do fluxograma: determine os dois números
para que deseja encontrar o MMC. O que quer dizer MMC? O que eu tenho que achar? O mínimo múltiplo comum. O que quer dizer o MMC? É as iniciais do mínimo múltiplo comum. Então vamos determinar. Quais são os números? Determine 2 números aí. Fala para mim um número, Rafael. 6. Oi. É, MMC. Então, para determinar 2 números, determinamos o número 6. Isaac, determine o outro número. 7, ótimo. Então, nós vamos achar o mínimo múltiplo comum do 6 e do 7. Próximo passo. Apareceu algum número comum entre esses números? Então, aqui o que acontece? Determine 2 números para qual deseja encontrar. Aí ele pergunta, apareceu algum número comum entre esses 2 números? Não. Então nós vamos acrescentar um número na sequência. Então vamos achar a sequência aqui. Para de brincar com o ventilador, Isaac. Eu tenho que tirar o ventilador daí por causa de você ficar olhando para o ventilador. Então olha aqui, ó. Os múltiplos de 6 e os múltiplos de 7. Quem é o primeiro múltiplo de 6? É o 6. E o de 7? 7. Apareceu algum comum entre os dois? Não. Então o que acontece? Acrescente mais um múltiplo em cada sequência. Quem é o próximo múltiplo? Não, vamos ter que fazer o... Não é para achar a resposta. É para fazer o fluxograma. Achamos? Não. Se não, o que acontece? Acrescente mais um número. Quem é o próximo múltiplo de 6? 12. Quem é o próximo múltiplo de 7? 14. 7 mais 7 dá 14. Aí volta na pergunta. Apareceu algum múltiplo comum nos dois? Não. O que faz? Se a resposta é não, acrescente mais um múltiplo em cada sequência. Quem é o próximo da sequência aqui, Isaac? É 6, 12. Quem é o próximo? É 6, 12. Quem é o próximo? Ah, ficou olhando pro ventilador, não prestou atenção. Então faz as contas aí. Deixa ele. Não. Ó, múltiplos de 6. O primeiro é 6. Para descobrir o próximo, é 6 mais 6. Agora presta atenção. Quem é o próximo? Por que ele sabe que é 18? Você sabe me explicar por que ele acertou que é 18 ou não ainda? Se o primeiro é 6, para achar o próximo, você vai pegar o 6, vai somar mais 6. 6 mais 6 deu 12. E por que ele chegou a 18? O que ele fez para chegar a 18? Pegou 12 e deu sono no homem ainda. Pegou os 12 e somou mais 6. Muito bem. Então, muito bom, Vinícius. 12 mais 6 dá 18. Vamos ver se o Isaac prestou atenção. Isaac, já que você não acertou quem era o próximo múltiplo de 6, nós temos 7 e 14. Quem é o próximo múltiplo de 14? Desculpe. Quem é o próximo múltiplo de 7? É o mesmo jeito. Para chegar no 14 eu fiz 7 mais 7. Calma, vamos ver se ele vai acertar. Eu quero ver o Isaac, porque ele está muito desatento hoje. Eu quero chamar ele para aula, para ele ficar atento. Esquecer o ventilador e ficar atento. Calma.
Isso, faz a conta que você vai achar a resposta. Quantos? Quantos? Isso, muito bem. Eu pegava o anterior e somava mais 7. Agora para de olhar para o ventilador, tá bom? Achou um múltiplo nas duas sequências? Comum? Não? Achou? Achou, Pedro? Não? Quando não acha, o que faz, Pedro? Soma, coloca mais um. Então fala para mim, Pedro. Quem é o próximo múltiplo do 6? 24. Vinícius, fala para mim, quem é o próximo número do 7? Quase. Pode falar. Quem sabe fala. 26. Muito bom, é 28. 21 com mais 7. Lembre-se que nós estamos no múltiplo de 7. 21 com mais 7, 28. Aí eu venho para cá, faço a pergunta de novo. Apareceu algum número em comum entre esses dois números? Não. Se a resposta é não, o que eu faço? Acrescente mais um múltiplo. Denis, quem é o próximo número múltiplo? Quem é o próximo múltiplo de 6? Vai rapidinho. E Antônio, já vai pensando quem é o próximo múltiplo de 7. Já achou a resposta? Não é 37. 35? Quantos? 30. Antônio, faz aí. 28 mais 7. Deixa ele fazer. 35. Aí eu volto para essa pergunta. Apareceu algum número em comum entre esses números? Não. Se a resposta é não, o que eu faço, Vinícius? Acrescenta mais um múltiplo. Natiene, quem é o próximo múltiplo de 6? O último foi 30. 36. Maria, isso é um pouco mais difícil, Maria. Depois do 35, quem é o próximo múltiplo de 7? Pega o 35 e soma mais 7. 42. E aí eu volto nessa pergunta, ó. Eu estou fazendo esse loop aqui infinitamente até agora. Apareceu algum número comum entre esses dois números? Não. Você é louco? Será que nunca vai aparecer? Se não apareceu, apareceu? A resposta é sim ou não? Não, calma aí. A resposta é sim ou não? Não. Então eu venho para esse lado aqui. Jamile, quem é o próximo múltiplo de 36, Jamile? Desculpe, de 6. Você vai pegar o 36 e vai somar mais 6. Muito bem. Mas eu tenho que acrescentar mais um múltiplo no 7. Daí, Natiene já respondeu. Quem não respondeu? Tayla. Quem é o próximo múltiplo de 42? Ah, não, desculpe, de 7. 42 mais 7. 49. Rafael, responda. Apareceu um múltiplo comum entre os dois? Apareceu. Sim. Se a resposta é sim, o que faz? O menor número encontrado será o MMC. Quem é o menor número que apareceu entre os dois? 42. Quem é o mínimo múltiplo comum do 6 e do 7? 42. Então eu coloco mínimo múltiplo comum do 6 e do 7 é igual a 42. Entenderam? O fluxograma era esse. Pause para registro. Eu gostaria que vocês copiassem essa tabela.
Próximo exercício, atividade 3. Divisores de um número natural. 3.1. Na sequência, a professora Carmen propôs a seus alunos que verificassem quantos são os divisores de um determinado número. Assim, escolheu um aluno da lista e perguntou se o número da chamada era divisor de 26. A primeira a responder foi a Amélia, o número 3 da lista. Ela respondeu que seu número era divisor de 26. Sua resposta estava correta? Sim ou não? Não? Sim ou não? Então por quê? Justifique sua resposta. Por que é assim? O que quer dizer 26, perguntando se o 3 é divisor de 26? Quer dizer que na hora de eu fazer uma conta de dividir, 26 dividido por 3, o resto tem que ser 0. Na tabuada do 3, quem vezes 3 chega mais perto do 26 sem passar? 3 vezes 7 dá 21. Será que dá para chegar mais perto? 4. Mas 4 vai ficar mais longe. 3 vezes 7 chegou perto, mas dá para chegar mais perto? 3 vezes 8 dá 24, chegou bem perto. 9, 3 vezes 9 dá 27. Chegou bem pertinho, mas passou, não pode passar. Então quem é que chegou mais perto sem passar? 9? Não. Passou, 3 vezes 9 passou. O 8. Não é o Vinícius, é o 8. 3 vezes 8, tem gente falando o Vinícius não é número, o Vinícius falou o número 8. Então 8 vezes 3 dá 24. 6 que tira 4, 2. 2 que tira 2, 0. Meu resto foi 0? Não, então não é divisor, é não a resposta. Não era assim, era não. Então lá, presta atenção. Outro jeito de você resolver assim. A resposta de Amélia não estava correta, pois 26 não é múltiplo de 3. Se você tem dificuldade em dividir, primeira coisa, começa a se esforçar a aprender a dividir. Ah, professor, mas agora eu estou numa prova que não dá tempo de eu aprender a dividir. O que você faz? Ela quer saber se é divisor de 3. Então ele tem que ser múltiplo de 3. Acha o resultado dos múltiplos de 3. 3 com mais 3? 6 com mais 3? 9 com mais 3? 12 com mais 3? 15 com mais 3? 18 com mais 3? 21 com mais 3? 24 com mais 3? Opa, 27 é maior que 26, não é? Então 26 não é múltiplo de 3, ou seja, 3 não é divisor de 26, tá bom? Eu escrevi outra coisa. Ótimo, você chegou na resposta que era não mesmo, né? É isso aí. Célia, número 13 da chamada, disse que seu número é divisor de 26. Ela está correta? Sim. Vamos achar dos dois métodos. Primeiro, vamos achar os múltiplos de 13. Quem é o primeiro múltiplo de 13? 13. E o segundo? 13 com mais 13? 20 e... Opa! Então 26 é múltiplo de 13? Sim. Então 13 é divisor de 26? Sim. Ah, professor, eu quero ver aquele jeito dividindo. 26 dividido por 13. Na tabuada do 13, quem vezes o 13 dá perto do 26 sem passar? 2. Vamos ver se é verdade? 2 vezes 3. Quantos? Não, 2 vezes 3. 6. Sobe alguém? Não. 2 vezes 1. 2. Muito bem. 26 que tira 26. Antônio, presta atenção.
6 que tira 6 dá 0. 2 que tira 2 dá 0. Meu resto foi 0? Não, foi. Olha aqui, ó, o resto aqui, ó. O resto foi 0. Ou seja, o 13 é divisor de 26. Então, sim, pois 26. Você acertou a justificativa também? Tem que justificar o porquê. Acertei também. Não é chutar sim ou não. Tem que explicar o porquê. Como que se colocou? Deixa eu ver o seu. Ó, o Rafael colocou de outro jeito. Deixa eu ver a resposta do Rafael. Sim, porque coloque 10 bombons. Não, calma aí, me perdi aqui. Onde que tá aqui, Rafael? Ah, na outra página. Não, tá aí mesmo. Onde? Em cima? Ah, é, ó. Ele colocou assim, porque na tabuada do 13 tem o 26. Perfeito, ó o que ele falou. Na tabuada do 13 tem o 26. Ou seja, Denis, presta atenção. Ou seja, 2 vezes 13 dá 26. Então 26 é divisível, 13 é divisor de 26, tá? E outro jeito de explicar é, pois o 26 é múltiplo de 13, que é a mesma coisa que a tabuada do 13. Podemos realizar também a divisão de 26 por 13, que resultará em 2, com o resto 0, tá bom? Próximo exercício, vamos para o próximo. 3.2. Mariana e Pedro produzem bombons, eles fabricam bombons para vender e, após produzirem 120 bombons, vão dividi-los em pacotes de modo que não sobre nenhum bombom. Ou seja, que não sobre bombom algum. Não pode dar um bombom pro Denis, porque o Denis não está prestando atenção no exercício. Eles vendem, eles não estão doando bombom. Eles vendem. Presta atenção no exercício. Presta atenção no exercício. Vou ler de novo, já que você não prestou atenção. Mariana e Pedro produzem bombons para vender, não é para doar. Então presta atenção no que está falando. Após produzirem 120 bombons, vão dividi-los em pacotes, de modo que não sobre nenhum bombom. Com essas informações, responda as perguntas. É possível embalar bombons, doces, desculpe, bombons. É possível embalar esses bombons em pacotes de 12 bombons? Isaac, você acha que pode ou não? 120 bombons. Dá para... Presta atenção. 120 bombons. Dá para dividir em pacotinhos de 12 bombons? Não, só... deveria ter feito já, né? Não fez a lição de casa. Ai. Daí, faz a conta. Dá? 120 bombons. Dá para dividir em pacotes de 12 bombons? Mas, Isaac, hoje você nem abriu o caderno nem a apostila, Isaac. Hoje tá feia a coisa do Isaac. Olha, já faz quanto tempo que nós temos de aula? Nós já estamos com 23 minutos de aula gravados. Você até agora não abriu nem a apostila nem o caderno. Fala então, Vinícius. Sim. Por que, Vinícius? Porque cada 12, né? Isso. Então daí dá pra... Fazer quantos pacotinhos de bombom? Vai fazer quantos pacotinhos de 12 bombons? Eu sei, professor. Não. Eu sei. Hã? Como assim? Ó, presta atenção. Ele está falando que tem 120 bombons. Entendeu? Só um minutinho, Rafael. Ele tem 120 bombons. Tá? Ele quer guardar em pacotinhos de 12 bombons cada pacotinho. Tem 12, poxa. Tem 12 bombom. 12 bombons em cada pacotinho. Quero saber quantos pacotes vai ter? Quantos? Então, Ó, o Rafael vai explicar, vai. então 100 bombons com 10 caixas. Então, Não é 10 caixas. É 12 bombons em cada pacotinho vai ter 12 bombons. E daí? ó. 10?
nessas 10 caixas eu vou... Onde que você achou 10 caixas? Ó, as duas aqui eu vou deixar aqui. Não, eu não entendi onde você achou 10 caixas. Então, 120 Isso. dá 12. 12 em cada pacotinho. Então, 10 bombons cabem em uma caixa, cabe 10 bombons. Então, 10 caixas cabem 100 bombons. Ah, ótimo. Você falou caixa. Os pacotinhos são caixa. Entendi, agora entendi. Vocês entenderam o que ele fez? Ele começou a pensar o quê? Eu vou guardar 10 em cada pacotinho. 10 pacotinhos com 10 bombons dá 100. Ah, mas tem 20 ainda. Daí termina de explicar. Então, as duas caixas que sobrarem, coloca os outros 10 bombons, que daí vai dar 120. Não, mas você fez errado. Eu achei que você ia chegar na conclusão. Cada caixa tem que ter 12 bombons. Você está colocando cada caixa 10 bombons. Oi? É 9 caixas. 9 caixas? Não é ainda 9. Ah lá, tá, ele acertou. É 120 dividido por 12 bombons em cada caixinha. É 120 dividido por 12 bombons em cada caixinha. A resposta só vai ser que é possível se o meu resto for 0. O meu resto tem que ser 0. Então vamos lá. 1 dá para dividir por 12? Não, abraça o vizinho. 12 dá para dividir por 12? Dá. Na tabuada do 12, Pedro, quem vezes 12 chega perto do 12 sem passar? 1 vezes 12 dá 12. 2 que tira 2? 0. 1 que tira 1? 0. Abaixo 0. E se abaixou, tem que resolver. Na tabuada do 12, quem vezes 12? O Isaac que está olhando para fora vai responder para nós agora. Essa é fácil, Isaac. É só para chamar você para a aula de volta. Na tabuada do 12, quem vezes 12 dá 0? Isso. Como assim? 12 vezes 12 dá 144. Ó, o Vinícius está mais atento que você hoje. E o Vinícius faz hora que está participando mais da aula. Você não dá para sentar na janela nem perto do ventilador. Você olha para o ventilador, olha para a janela. Vamos prestar atenção, Isaac. Hoje você está irreconhecível, Isaac. Você sempre quer participar da aula, hoje você está com a apostila fechada. Agora abriu. Olhando para fora, olhando para o ventilador. Vamos acordar para a vida. Combinado? Combinado, Isaac? Sim? Fale firme então, sim. Isso. Por quê? Porque 12 vezes 0 dá 0. Então aqui é 0. 0 vezes 12 dá 0. 0 que tira 0. O meu resto é 0? Então a resposta é sim. Dá para dividir. E ele vai ter 10 pacotes com 12 bombons cada. O Rafael fez o contrário. Ele fez 12 pacotes com 10 bombons cada. Mas eles tinham que colocar quantos bombons em cada pacote? 12 em cada pacote. Então a resposta é sim, pois assim serão 10 pacotes com 12 bombons cada um. Tem que fazer a divisão. Sempre tem que fazer a divisão. Quais são as possibilidades de pacotes que atendem a necessidade de Mariana e Pedro? Então eu vou encontrar os divisores de 120. Quais números dá para dividir o 120? O 120 dá para dividir por 1? Dá. Um pacote com 120 bombons. 120 dá para dividir por 2? Dá 2 pacotes com quantos bombons cada? 60. 120 dá para dividir por 3 pacotes? Sim, dá 3 pacotes com 40 bombons cada um. 120 dá para dividir por 4 pacotes? Sim, dá, vai dar 4 pacotes com 30 bombons em cada. 120 dá para dividir por 5? Sim, vai dar 5 pacotes com 24 bombons em cada pacotinho. 120 dá para dividir por 6? Sim, vai dar 6 pacotes com 20 bombons cada um.
120 dá para dividir por 7? Sim? Quantos que dá? Vamos chamar a calculadora para ficar mais fácil. Ó, 120 dividido por 7. Quantos bombom vai ter dentro de cada pacote? 17, vai picar o bombom? Não pode. Então dá para dividir por 7? Não. 120 dá para dividir por 8, Pedro? Vamos focar na aula. 120 dá para dividir por 8? Dá. 120 dá para dividir por 8. Vai ter 15 bombons em cada pacote. Então dá para dividir por 8. 120 dá para dividir por 9? Não. 120 dá para dividir por 10? Dá. Quantos pacotes cada um? Dá 12, que nem o Rafael tinha feito. Então se dividir em 10 pacotes, vai ser 10 pacotes com 12 cada um. 120 dá para dividir por 11? Não. 120 dá para dividir por 12? Dá. É o contrário ali, ó. Dá para dividir por 12. 120 dá para dividir por 13? Não. 14? Não. 15? Dá. Porque quando você divide por 15 dá 8 bombons em cada pacote. 120 dá para dividir por 16? Dá? Então vamos lá. 120 dividido por 16. Não deu. 120 dá para dividir por 17? Não. Por 18? Não. Por 20 dá. Vai dar 6 bombons em cada pacote. 120 dá para dividir por... Quem mais? Na verdade eu estou pegando a resposta. Eu peguei a resposta de 120 dividido por 10, deu 12. Também dá para dividir. Peguei 120 dividido por 8, deu 15. Também deu. 120 dividido por 6 dá 20, quer dizer que dá para fazer 120 dividido por 20 também. 120 dividido por 5, deu quanto, vocês lembram? 120 dividido por 5 dá 24, ou seja, 120 também dá para dividir por 24, que vai dar 5 bombons em cada um. 120 dividido por 4 deu 30, então também dá para dividir por 30. 120 dividido por 3 deu 40, então também dá para dividir por 40. 120 dividido por 2 dá 60, então também dá para dividir em 60 pacotes. 120 dividido por 1 dá 120, então também dá para dividir em 120 pacotinhos, um em cada pacote. Acabou. Nossa, professor, mas é muito difícil. Realmente. Vocês viram que é meio complicadinho aí? Olha lá. Conjunto de divisores de 120, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você não usar calculadora, vai quase o dia inteiro para você descobrir. Mas nós conhecemos um jeito mais fácil, que é a fatoração por números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Eu vou parar no 11, tem mais. Qual é o número que nós vamos dividir mesmo em pacotes? É só 12 bombons que você fez, né? Fabrica o bombom e nem sabe, né, Pedro? Quantos bombons, Pedro? 120. Vamos fazer a fatoração por números primos. Quem é... Mas de novo se insiste com essa história, rapaz? Quem é o primeiro número primo, Denis? Vamos ver se está prestando atenção, que nem se está prestando atenção no Pedro hoje. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? Aí, não prestou atenção. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? Oi? O outro que não prestou atenção. É o 2. Olha os números primos lá em cima. Quem é o primeiro? É o 2. 120 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que dá metade de 120? 60. 60 ainda dá para dividir por 2 de novo? Dá. Eu continuo com o número 2 até não dá mais. 120 dividido por 2 dá quantos? Metade de 60. Falei errado. 60 dividido por 2 dá 30. Dá para dividir por 2 de novo? Sempre que for um número par dá para dividir por 2. E 30 é par. 30, metade de 30. 15. Dá para dividir por 2 de novo? Isaac, presta atenção. Dá para dividir por 2 de novo? Não, agora não, é número ímpar. Quem é o próximo número primo? O 2 já foi.
É o 3. Vamos dividir por 3. 15 dá para dividir por 3? Sim ou não? Sim. Quem vezes 3 dá 15? É o 5. Dá para dividir por 3 de novo? Não mais. Quem é o próximo número primo meu? 5. É o 5. Então eu vou dividir por 5. 5 dá para dividir por 5? Sim ou não? Sim, deu 1. Pronto. Ah, professor, eu achei a fatoração. Sim, agora nós vamos achar os divisores. Divisores é o seguinte. Todo número é divisível por 1. 1 é um número divisível universal. Todo número dá para dividir por 1. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Primeiro número que eu achei aqui é o número 2. Eu vou multiplicar ele por todos os números que estão lá em cima. Quem é o número que está para cima dele? 1 e 2 vezes 1 dá quantos? 1. 2 vezes 1 dá 2. Tem mais algum número para cima? Não. Então eu vou pegar o próximo número. O 2 de novo. Vou multiplicar todo mundo que está para cima. Quem é o primeiro número que está lá em cima? 2 vezes 1 dá 2. Eu já tenho 2 na minha lista aqui? Já, então eu corto ele. Tem mais algum número tirando 1? Não? Olhe bem. Tem 2. O 2. 2 vezes 2 dá quantos? 4. Eu já tenho 4 na minha lista? Não. Acabou. Vou pegar esse 2 e vou multiplicar todo mundo que está para cima dele, que não está cortado. Quem é o primeiro número que não está cortado lá em cima? 1. 2 vezes 1 dá 2. Eu já tenho 2? Corto ele. Quem é o próximo número que não está cortado de cima para baixo? É esse número 2. 2 vezes 2 dá quantos? 4. Eu já tenho o 4 na minha lista, então eu corto ele. Tem mais algum número para cima dele? Quem é? Onde vocês viram o 6 ali? Onde você viu o 5 ali, Isaac? Não chute, olhe. 4, ó. Eu já multipliquei pelo 1, já multipliquei pelo 2, falta multiplicar pelo 4. 2 vezes 4 dá quantos? 8. Tem mais algum número para cima dele? Não. Então agora eu vou usar o número 3. Vou multiplicar todo mundo que está para cima. Olhe na tela. Tem gente olhando para o colega em vez de olhar para a tela. 3 vezes o 1 dá quantos? Tenho 3 já na lista? Onde? Não, então não risco ele. Quem é o próximo número que eu não risquei ainda? Esse 2. 3 vezes 2 dá quantos? 6. O 6 não tenho ainda. Quem é o próximo número que eu não risquei ainda? O 4. 3 vezes 4 dá quantos? 12. Quem é o próximo número que eu não risquei ainda? O 8. 3 vezes 8? 24. Tem mais algum número para cima? Não. Então agora eu vou multiplicar usando o número 5. Todos os números que estão para cima. 5 vezes 1? 5. 5 vezes 2? 10. 5 vezes 4? 20. 5 vezes 8? 40. 5 vezes 3? 15. 5 vezes 6? 30. 5 vezes 12? 60. 5 vezes 24? 120. Então, ó, todos esses números aqui são divisores de 120. Ele não está na ordem crescente, mas se vocês olharem aqui, eles vão estar aqui. Professor, é difícil. Se não souber tabuada, fica difícil. Por isso que eu estou falando desde fevereiro para vocês. Estudem a tabuada. Por falar nisso, quinta-feira tem a Olimpíada das 4 operações. Vale o certificado de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar para os 3 melhores da sala. São 84 perguntas. Cada pergunta tem 8 segundos para responder. Respondeu, respira, aperta Enter, chama a próxima.
Se na sala de 84 perguntas o melhor aluno acertou só 21, é muito pouco, não é? Mas mesmo assim esse aí vai ficar em primeiro lugar na sala, tá? Mesmo assim ele vai ficar em primeiro lugar. Se alguém acertar 22, passou esse daí, vai ficar em primeiro lugar. O ideal é que vocês, o mais rápido possível, aprendam a somar mentalmente, subtrair, memorizem a tabuada e memorizem a divisão. A pergunta mais difícil da tabuada é 9 vezes 9. A pergunta maior da divisão é 81 dividido por 9, tá bom? Quinta-feira vai ser a Olimpíada. Fala, Pedro. Acertou 84, poxa, essa prova vai... Poxa, se acertar 84 eu vou ficar muito feliz. Mariana e Pedro decidiram vender os bombons em 3 tipos de pacotes. Num pacote pequeno com 3 bombons, no pacote médio com 12 bombons e no pacote grande com 24 bombons. Escreva outra forma possível. Descreva uma outra possível forma de distribuição dos 120 bombons produzidos. Aqui tem várias possibilidades. Vou ter que fechar essa cortina aí hoje, não, Isaac? Eu sei que está interessante lá fora. Não, ele vai prestar atenção na aula hoje. Não sei que está muito interessante lá. Próxima vez deixa o Isaac sentar aqui mesmo, tá, Rafael? Professor, tanta coisa que tá olhando, como que também se tem alguma coisa? Para com isso. Então lá, Mariana e Pedro decidiram vender os bombons em 3 tipos de pacotes pequeno, 3 bombons, 12 bombons e 24 bombons. Descreva uma outra forma para a distribuição de 120 bombons. Alguém tem alguma ideia aí? Escolhe aí, Rafael. 6 pacotes. O Rafael fez uma opção aqui. 6 pacotes. Qual outro? São 3 tamanhos. Um com 6 bombons. O que mais? 8. E qual outro? 10. Será que dá certo? 6, 8 e 10? Vamos pensar. Vendeu 10 pacotes com 6 bombons. Já foram 60 bombons. Aí vendeu 4 pacotes com 8 bombons. 4 vezes 8, 32. Já foram quantos bombons? 92 bombons. Ainda restam 28 bombons. Dá para vender pacotes com 10 bombons? Ah, não dá. Dá para vender só mais um. Aí ficaria 11 pacotes com 10 bombons. Ficaria 70 bombons mais das... Sobraria 18. Esses 18 dá para dividir em 8 bombons? Não dá, né? E em 6? Dá. Mas eu não vendo nenhum de 8. 8. Dá sim. Vamos lá, de novo. Existem várias possibilidades, entendeu? Mas vai dar certo o que ele falou sim. Ó. Ele vai pôr em pacotes de 6, de 8 e de 10. Certo? Vamos imaginar o seguinte. Ele colocou em 2 pacotinhos de 6. Deu 12 bombons. Ele colocou em um pacotinho de 8 bombons. Deu 8 bombons. Só aqui já deu quantos bombons? 20. Aí ele vendeu 10 pacotinhos com 10 bombons cada um. 100 bombons. 100 bombons com mais 20, ele já vendeu 120 bombons. Então só essa que o Rafael falou que é possível? Não, existem outras possibilidades. Olha lá, é uma resposta pessoal. A do Rafael é diferente do meu e vai dar certo. Olha lá, resposta pessoal. Mas uma possível resposta, forma de distribuição seria 2 pacotes grandes, 3 pacotes médios e 12 pacotes pequenos. Então, ele poderia 2 pacotes grandes, colocar uma quantia lá, certo? Não fala quantos bombons vai lá dentro, né? 3 pacotes pequenos, médios também, 12 pacotes pequenos também, tá bom? Alguma dúvida aqui? Podemos ir para o próximo? Então vamos lá, próximo. Página 30, virando a folha, é no outro lado da folha ou não, virando a folha? Página 30, 3.3. Uma marcenaria
vende 3 tipos diferentes de madeira: pinho, cerejeira e mogno, para os marceneiros confeccionarem seus móveis, em tábuas medindo 120 centímetros, 300 centímetros e 540 centímetros, respectivamente. Quem conhece... O que você está olhando para a cortina agora, Antônio do céu? Ai, meu Deus, hoje está feia a coisa, a turma está tudo distraído hoje. O que quer dizer essa palavra respectivamente, Pedro? Alguém conhece essa palavra respectivamente? Não? Então eu vou explicar para vocês. Se eu falar assim: Vinícius, Rafael e Isaac vai na diretoria, na quadra e na sala de informática respectivamente. Aonde que você vai? Não prestou atenção? Você vai aonde? Isso. E você vai aonde? Errou. Ah, não, você vai na quadra mesmo, acertou. E você vai aonde? O que quer dizer respectivamente? Na mesma ordem que eu falei, é para ir. Então eu falei: Vinícius, Rafael e Isaac vão na diretoria, quadra e sala de informática respectivamente. Quer dizer que você não tem que escolher. Quem eu falei primeiro? Vinícius. Eu falei para ir aonde primeiro? Diretoria. Isso. Quem eu falei por segundo? Rafael. Onde que era o segundo lugar que eu mandei ir? Quadra. E quem eu falei por terceiro? Isaac. E aonde que eu falei por terceiro lugar? Informática. Entendeu? Isso quer dizer respectivamente. Vamos ver se vocês entenderam? Lá vende 3 tipos diferentes, Pedro: pinho, cerejeira e mogno, nos tamanhos de 120, 300 e 540 centímetros respectivamente. Pedro, a tábua de pinho tem quantos centímetros? Isso. Isaac, a tábua de cerejeira tem quantos centímetros? Já deveria ter falado. Demorou, quer dizer que não está prestando atenção. Quantos, Rafael? 300. Jamile, a mogno tem quantos centímetros? Isso. Então, Isaac, acordado na aula. Não é posso falar, já tem que responder. Se eu perguntei, deve responder. Então tá naquela ordem. Quem foi o primeiro que falou? Olha lá na tela, Isaac. Pinho foi o primeiro. Qual é o tamanho da tábua de pinho? Quem garante isso? A palavra respectivamente. Cerejeira, 300 centímetros. Mogno, 540 centímetros. Além disso, permite que seus clientes façam pedidos da madeira cortada em pedaços que tenham medidas inteiras. Quais são as possibilidades de tamanho para os pedidos da madeira do tipo pinho? Olha lá. Você vai pegar os 120 centímetros, que é o tamanho do pinho, e vai descobrir em quantos pedaços dá para dividir ele sem vírgula. Então o pinho dá para dividir em uma tábua só, de 120. Dá para dividir em 2 tamanhos. Qual que ela vai ficar? 120 dividido em 2 partes iguais. Quantos? 60. Se eu dividir em 3 partes iguais, reparem uma coisa aqui, uma parte igual dá quantos centímetros? 120. 2 partes iguais dá quantos centímetros? Entenderam? 3 partes iguais vai dar quantos centímetros cada parte? 40. 4 partes iguais? 30. 5 partes iguais? 24 centímetros cada uma. 6 partes iguais? 20 centímetros cada uma. 8 partes iguais? 15 centímetros cada uma. 10 partes iguais? 12 centímetros cada uma. E 12 partes iguais? 10 centímetros cada uma. E 15 partes iguais? Isaac, 15 partes iguais, será quantos centímetros?
Ai, meu Deus. Alguém sabe a resposta? Quantos? Não. Tá aqui do lado, ó. Um divide e dá o outro. A hora que eu dividi em 8 partes iguais, deu 15 centímetros cada uma. Então 15 centímetros cada uma vai dar quantas partes iguais? 8. 15 partes iguais vai dar 8 centímetros cada uma. Então olha lá na tela, vocês não estão olhando. 20 partes iguais vai ter quantos centímetros cada uma? 6. Ah, Jamile prestou atenção, muito bom. 24 partes iguais vai ter quantos centímetros cada uma? 5. Vamos ver se o Denis prestou atenção. Denis, 30 partes iguais, quantos que vai ter cada uma? Não prestou atenção. Isaac, não prestou atenção. Antônio, quantos? Eu não entendi o que ele falou. 3. Não, tá errado. Calma. Tá errado, é 4 centímetros cada uma. Tá aqui um do ladinho do outro, só prestar atenção. 40 partes iguais. Quantos centímetros vai ter cada uma? 3. Maria, 60 partes iguais. Quantos centímetros vai ter cada uma? 2. Muito bom. E agora, Tayla, 120 partes iguais. Quantos centímetros vai ter cada uma? 1. Então tudo isso aqui dava para dividir entre eles, tá? É possível fazer um pedido de cerejeira cortada em 40 centímetros? Sim ou não? Então eu vou pegar o cerejeira. Quantos que mede a cerejeira? 300 centímetros. Eu vou dividir em 40 centímetros para ver quantas partes dá para dividir. Vou facilitar a minha vida. Vou cortar um 0 lá, vou cortar um 0 aqui. Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 30 sem passar? Ó, vocês precisam estudar a tabuada urgente. 4 vezes 7 dá 28. Ou seja, 7 vezes 40 dá 280. Então eu consigo dividir em 7 partes e me sobra 20 centímetros. Então dá para dividir sem ter sobra? Não, não é possível dividir, tá? Não, pois 40 não é divisor de 300. Ao tentarmos dividir 300 por 40, resultará em 7, mas sobrará 20. Não pode ter sobra. Um marceneiro fez um pedido de uma tábua de pinho e uma de mogno, ambas cortadas em pedaços de 30 centímetros. Quantos pedaços de madeira a marcenaria deve entregar? Então uma tábua, quantos que tem tábua tamanho de pino? Quem lembra? O pino tem 120. Ao dividir em 30 centímetros os pedaços dela, quantos pedaços vai dar? Quem vezes 30 dá perto dos 120 sem passar? Corta o 0 aqui para lembrar. Quem vezes 3 dá 12? 4. Ou seja, 4 vezes 30 dá 120. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 2. 1 que tira 1, 0. Quantos pedaços de tábua de pino de 30 centímetros vai ser entregue? 4. Mas é só pino que ele comprou? Não, comprou uma de mogno também. O mogno tem quantos centímetros? 300. Não, a cerejeira que tem 300. 540. Vamos dividir por 30. Vamos cortar um 0 só para ficar mais fácil. Depois a gente devolve na resposta lá embaixo. Quem vezes 3 chega perto do 1, do 5? Tabuada do 3. Quem vezes 3 chega mais perto do 5 sem passar? 1. 2 vai passar. 2 dá 6. Então é 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 que tira 3, 2. Ou seja, se fosse 1 vezes 30 dava 30. 54 que tira 30 dá 24. Abaixo o 0. Mas esse 0 praticamente está cortado. Quem vezes 3 chega perto do 24 sem passar? Vocês não estudaram tabuada. Muito bem, 8. 8 vezes 3 dá 24. Mais 8 vezes 30 dá 240. Fazendo a subtração, 0, 0 e
0. Quantos pedaços de mogno vai ser cortado? Então, olha lá, só fazer o calculador aqui para ter a prova. Ó, 120 dividido por 30, 4 pedaços. 540 dividido por 30, 18. Quantos pedaços de madeira essa marcenaria vai entregar para o marceneiro? Não, só 18. Vai jogar fora os pinos? Quantos? 4 e 18. Quantos que dá então? Não, se alguém falou hoje. 22. É o 18 de mogno mais 4 de pino. Vai dar 12, subiu 1, 22 pedaços. Tá bom? A última de hoje. Um cliente comprou uma tábua de cada um dos 3 tipos e solicitou que fossem cortadas em tamanhos iguais, sem que houvesse sobra desse material. Analisando o pedido da marcenaria, a marcenaria identificou que poderia atender esses pedidos de diferentes maneiras e ficou em dúvida qual delas atenderia ao cliente. Quais foram as possibilidades identificadas pela marcenaria? Como o tempo está curto, eu vou subir a resposta para mostrar para vocês. Eu tinha que achar todos os divisores de 120, todos os divisores de 300 e todos os divisores de 540. Depois disso, eu teria que achar quem são os divisores comuns. Quem são os divisores comuns aqui? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 9 e 8 não, né? O 10, ó, o 10 aqui, ó, tá nos 3. O 12 está nos 3. O 15. O quem mais? O 20. O 20 está nos 3, tá? O 20. O 30. E o 60. Só esses. Então, se ele quiser com o maior tamanho possível, seria o 60. Com o menor possível, seria tudo tamanho de 1 centímetro. É muito, tá? Então, os conjuntos são os mínimos, os múltiplos comuns. E aí daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Lição de casa 3.4. Até qual? Deixa eu ver. Só um minuto. Considerando os divisores, elabore número em duplas. Elabore uma situação, problema. Ó, tá falando em duplas aqui, mas não é para sentar em duplas, tá? Considerando sobre os números em duplas. Então, quem elaborar um exercício e trouxer na aula que vem, tem atividade de casa, tá bom? Não. Para quem assistiu pela internet, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.